A notícia de que na delação dele, o Mauro Cid teria revelado que aconteceu uma reunião entre o Bolsonaro e os chefes das Forças Armadas para tratar de um possível golpe, caiu como uma bomba, desceu como um camarão na política nacional. Todo mundo foi obrigado a se pronunciar sobre o assunto. Aí teve desde rinha de advogado até general fujão. Agora que eu tenho falado, o caos vem aí. A reação que todo mundo mais gostaria de ver, claro, é a do próprio Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro se reuniu com os advogados dele para decidir como se portar diante disso. Eu imagino que depois de ter um pequeno ataque de pânico, né? Ao que parece, nessa reunião aí rolou treta. De acordo com a coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, a maioria dos advogados falou pro Bolsonaro, ficar quietinho. Tá, mas por que os advogados recomendaram silêncio? A lógica é que, apesar dessa informação ter vazado para a imprensa, para nossa alegria, o depoimento completo ainda tá em segredo de justiça, tecnicamente falando. Mas teve alguns advogados ali que discordaram e disseram que o Bolsonaro devia sim se pronunciar, porque o silêncio poderia ser interpretado como admissão de culpa. Eu acho que esse bondinho já deixou a estação faz muito tempo, mas vai lá. No final, tudo que a gente ganhou foi uma notinha do principal advogado, Fábio Weingarten. A defesa diz que, número 1, durante todo o seu governo, Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. 2, que jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias estabelecidas pela Constituição e via de efeito, o Estado democrático de direito. E 3, reitera que vai adotar as medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa que, porventura, extrapole o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça e que a defesa sequer ainda teve acesso. Aliás, uma notinha bem protocolar, nada de saboroso. Ai, Fábio, por favor, né? O segundo grupo de reações à delação vazada do Mauro Cid é o grupo dos milicos. Lembrando, né, que a delação do Mauro Cid revelou que o então comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, concordou com o plano golpista. Ah, mas nessas horas, hein? Nada como contar com o passador de pano oficial dos milicos, o ministro da Defesa, José Múcio. Primeiro, ele diz que é problema do governo passado, não tem nada a ver com a gestão atual e ainda tem a pachorra de reclamar que os militares estão incomodadinhos. Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa áurea de suspeição coletiva nos incomoda. Mas essas declarações, essas coisas que saíram hoje, relativa ao governo passado, a comandantes passados, não mexe com ninguém. Depois o Múcio vem com aquela velha história dos lobos solitários, as maçãs podres, toda aquela metáforas de foram só alguns, nem todo milico. Olha, só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina, é que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças, mas o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. Múcio, talvez você não devesse ter mencionado a Marinha, porque afinal de contas o comandante da Marinha queria aderir ao golpe, né? Talvez fosse melhor não. Na Globo News, o Guedinho fez um ótimo comentário sobre as falas do Múcio. Vamos dar uma olhada. Porque o Múcio, ele reflete a ideia de que a democracia é uma concessão dos militares. Não é mais assim. Se esses militares tivessem tido golpe, eu costumo dizer que esse golpe começa a dar errado na eleição do Biden. Se tivesse o Trump e se nem que fosse o presidente dos Estados Unidos, mas alguém ali do seu gabinete,
a turma da extrema-direita dando ali, olha, realmente, eleição no Brasil mínimo de espaço, né? Oi? Mínimo de espaço, não tinha espaço mínimo de espaço, talvez alguns oficiais que estivessem ali na penumbra pudessem... Otávio, o governo Bolsonaro tinha um relacionamento ruim com a China, um relacionamento ruim com o governo Biden, um relacionamento ruim com a Argentina, um relacionamento ruim com a União Europeia. O governo Bolsonaro se isolou. Quem que ia apoiar esse golpe? Ninguém. A conclusão é que o Bolsonaro queimou todas as pontes possíveis. E num eventual golpe, o país ficaria isolado internacionalmente. Completamente. Não é que eles não queriam um golpe, veja, é que eles não conseguiriam um golpe, é bem diferente. Mas teve mais milico falando disso, hein? Que tal o ex-vice-presidente Hamilton Mourão? Para a coluna do Lauro Jardim, no Globo, o Mourão disse que não teve agenda com o Bolsonaro depois da eleição. Eu chamo isso de tirar o seu da reta, né, Mourão? Vai, sério, você vai tentar convencer a gente que o vice-presidente ficou sem falar com o presidente por 2 meses inteiros. Ah, tá bom. Para a coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, o Mourão disse que, se for verdade, é algo que já passou, não tem mais importância. É a velha desculpa quântica. Eu nunca fiz, mas se fiz também, já passou. Não era tão importante assim, mas também não era errado. Atira pra tudo quanto é lado que alguma coisa pega, né? E por fim, a gente tem o general Augusto Heleno, que foi o ministro do GSI do Bolsonaro e é um dos militares mais próximos do ex-presidente. Ele simplesmente disse que não sabia de nada. Tava fora do Brasil, irmão? O Heleno disse pra Juliana que nunca foi consultado para Bolsonaro sobre o golpe militar, tá? Tá ficando bem mais claro para todo mundo, né? O Brasil esteve à beira de um golpe. E tudo que a gente teve de resposta foi gente passando pano e tirando o corpo fora, dizendo eu não sabia de nada disso. Não é o que se esperaria nessa situação se as Forças Armadas tivessem realmente preocupadas com a nossa democracia. Vocês não acham? Tá, e com todo esse caos e confusão, caldo de cana e pastelaria, a gente ainda tem uma CPMI dos atos golpistas rolando, né, gente? Então é óbvio que teria algum interesse em tratar desse assunto nela. A relatora Elisiane Gama já se pronunciou, cogitando trazer o Mauro Cid para uma segunda rodada de depoimento. Sim. E também o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Vem? No fato de hoje, o almirante passa a ser uma pessoa absolutamente fundamental. A volta do Mauro Cid, eu elencaria essas duas figuras como muito centrais, não é, para a reta final dos trabalhos da CPMI. A Carta Capital também revelou que a base governista na CPMI também pensa em trazer o próprio Jair Bolsonaro. Prepara a pipoca, esse dia vai ser épico. Duvido que aconteça. Nessa altura a gente tem que ser honesto e dizer assim, olha, para que isso acontecesse, o Bolsonaro depondo na CPMI dos atos golpistas, a gente precisaria da colaboração do presidente da comissão, Arthur Maia. Então não vai acontecer. Não vai. Não que a gente não gostaria de ver isso. Seria o evento do ano, mas é bem difícil, né, Arthur? Por fim, vamos ver a fala do senador Randolph Rodrigues, líder da base governista. Ele resume bem o que significa essa revelação do Mauro Cid no esquema global. Era a cereja do bolo golpista que estava faltando. Nós temos, como eu disse agora, com o dado de hoje, nós temos todos os elementos da tentativa de golpe. Nós temos os militantes do golpe que disseminaram o terror, nós temos os financiadores do golpe que patrocinaram os acampamentos e todos o ocorrido. Nós temos o cronograma do golpe, que pode ser assim descrito: 30 de outubro, não reconhecimento de eleições, ocupação de estradas, 8 de dezembro, tentativa de invadir o hotel onde estava o presidente eleito, 12 de dezembro, disseminação do terror aqui em Brasília, 24 de dezembro, véspera de Natal, tentar atear bomba para disseminar o terror e matar gente no aeroporto internacional de Brasília. E 8 de janeiro. Só faltava uma coisa: o cabeça do golpe. As notícias de hoje revelam que era o cabeça do golpe. E quem se compliciou com? Quem se compliciou?
Sim, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Era o cabeça, era o articulador. Essa é uma realidade que está ficando cada vez mais difícil de negar. Se o Bolsonaro quiser aí continuar negando as aparências, disfarçando as evidências, ele vai precisar de muito prato de camarão. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço.